gente. Eu sou o Victor Nascimento, eu e o João Coimbra. A gente vai falar um pouco sobre linfócitos, mais especificamente dando ênfase em como que eles afetam os exames, né? Exames de sangue e tal. Bem, antes da gente partir para isso, vale lembrar alguns elementos sobre os linfócitos, então a gente vai recorrer aqui um pouquinho mais imuno, né? Sobre a origem deles. Tudo começa na medula óssea, né? Onde uma célula-tronco hematopoética vai se especializar em precursora mieloide ou precursora linfóide, e essa precursora linfóide ela já tem uma tendência, né? E ela vai aos órgãos linfóides primários, timo e a medula, onde vai se especializar no timo em célula T e na medula em célula NK e célula B. A célula B e a célula T, nesse momento, elas são naíves, elas nunca foram expostas a nada, e elas vão cair na circulação, e depois elas vão para os órgãos linfóides secundários, os tecidos linfóides cutâneos e mucoides, linfonodo, baço. E ali elas vão ser expostas a elementos patogênicos, né? E vão voltar à circulação sanguínea e linfática. Esse processo é chamado de recirculação. Bom, gente, os linfócitos, eles auxiliam no processo de defesa contra micro-organismos, não? E há uns subgrupos desses linfócitos, dos linfócitos TCD4, são eles TH1, TH2 e TH17. Eles são importantes justamente para auxiliar nesse processo de combater os micro-organismos, e cada um age de determinada forma, de acordo a um micro-organismo específico. Pode passar, Vitor. Além disso, nós temos o linfócito B. O linfócito B, como o Vitor lá já explicou, o processo de maturação. Essa célula precisa haver uma apresentação de um antígeno para ela, ela expande, há uma expansão clonal, e o processo de ativação lá ocorre quando definitivamente essa célula passa a ser um plasmócito, ou seja, um plasmócito secretor de anticorpo. Né? Essas imunoglobulinas aí, elas são formadas por cadeias pesadas e cadeias leves, e tem suas funções lá na relação da opsonização e no processo que auxilia a resposta imune. E falando em resposta imune, vale voltar aqui a mencionar essa imagem que todo mundo aí está careca de saber, porque a gente fez 1000 vezes na Imuno. Mas só para relembrar, aqui a gente tem a progressão de uma infecção, né? E a atividade normal dos linfócitos. Primeiro vai haver uma apresentação de antígeno. No caso dos linfócitos T, sempre vai haver uma célula apresentadora de antígeno. E no caso dos linfócitos B, eles podem reconhecer os antígenos por si só, mas eles também vão interagir com os linfócitos T nessa relação. Aí vai haver nos primeiros estágios da resposta imunológica, né, a expansão clonal, que é quando essas células se multiplicam em quantidade que vá conseguir dar conta de responder àquela ameaça. Aí vai haver a diferenciação, como a gente acabou de mencionar, os linfócitos B se transformando em plasmócitos, secretando anticorpos, e os linfócitos T se transformando em efetores, seja de qualquer subtipo que eles sejam. Existem inúmeros, os mais importantes aqueles que o João mencionou. Depois disso, a gente começa a ter uma queda, né, da resposta imunológica, que já está tudo acontecendo, e, importante, acontece a apoptose das células excedentes. Lembrando, ocorreu a expansão clonal, a gente tem muita cópia daquelas células para dar conta da infecção, mas, eventualmente, quando a infecção baixa, a gente tem a apoptose. E algumas células delas sobrevivem e se transformam em células de memória para fazer com que uma segunda resposta a um antígeno similar, ela vai ocorrer mais rápida e mais avidamente.
Bom, aqui temos os tipos de linfócitos que eu falei, os subgrupos e suas citocinas. Começando pelo TH1, ali no interferon gama, a principal ação é na ativação dos macrófagos. Mas esse interferon gama, ele não age só dessa maneira. Ele também atua nas células B, justamente auxiliando na troca das subclasses lá do IgG. E ele também vai inibir o desenvolvimento de TH2. Então, a função majoritária, a função mais importante, vamos dizer, ativação do macrófagos, né? Justamente para fazer com que eles desenvolvam as suas funções, que já foi explicado pelo grupo anterior. Né? Isso tem um papel muito importante em patógenos intracelulares e no papel da doença a respeito da autoimunidade e inflamação crônica também. A respeito do TH2, são 3 citocinas formadas aí, L4, 5 e 13. A 4 e a 13, elas são importantes na secreção de muco intestinal e o peristaltismo. Além disso, elas também estão relacionadas com a ativação do macrófago pela via alternativa. E a IL-5, a ativação dos eosinófilos e do mastócitos. É importantíssimo para a defesa contra emintos e também um papel na doença da alergia, tem seu papel importante nisso. Nas TH17, na TH17, nas citocinas aí produzidas IL-17 e IL-22. A IL-17 é muito importante porque ela vai agir nas células teciduais e isso vai promover uma liberação de citocinas, quimiocinas, TNF, IL-1, IL-6, o TNF, por exemplo, vai aumentar o recrutamento de neutrófilos para aquele local. Mas não só recrutamento, ela assim como houve a produção de quimiocinas, como eu falei, IL-1, IL-6, há também a produção de GCFS. E isso implica no aumento da produção de neutrófilos. Já a IL-22 ela está relacionada com a produção, o estabelecimento da proteção, uma proteção, na verdade, a barreira, né, a uma indução da produção de peptídeos antimicrobianos. Né? Elas são extremamente importantes na defesa contra bactérias e fungos ali, organismos extracelulares, e na autoimunidade e na inflamação. Já as células T foliculares, elas são muito importantes também, já que elas auxiliam as células B na produção de anticorpos. Então, tem um papel fundamental também relacionado a patógenos extracelulares e tem lá a sua função na autoimunidade. Pode passar, Vitor, por favor. Bem, aqui o que vale ressaltar, né, que tem esse monte de interleucina aqui, substâncias que são secretadas por diferentes subtipos de linfócitos, que o João estava explicando, e por si só eles já provocam alterações sistêmicas que a gente poderia eventualmente detectar laboratorialmente. Mas o mais importante, né, que vai ser mais característico nos exames, no que se refere a linfócitos, vai ser a quantidade deles nos exames. Então, a gente parte... foi. A gente parte para dois conceitos que são os de linfocitose e linfopenia. Eles estão abarcados por um termo guarda-chuva, respectivamente leucocitose e leucopenia, né, que são que se referem a todas as células de defesa, mas aqui, mais especificamente, a gente está falando de linfócitos. Então, a linfocitose é elevação no número de linfócitos e a linfopenia é redução nesse número. A linfocitose, a gente tem um valor de referência de maior que 4.000 unidades por microlitro, e ela pode se dividir em dois grupos. Aquelas que vão ser causadas, aquelas que são linfoproliferativas, né? Elas são neoplasias hematológicas, e as que são reacionais, ou seja, as que vão acontecer por alguma reação que vai ter no organismo. Essas reações podem ser inúmeras. Infecções virais pós-vacina, estresse agudo, drogas, trauma, grande cirurgia, reações de hipersensibilidade,
infecções crônicas por micobactérias e protozoários, neoplasias não hematológicas, como tinoma, e estado pós-esplenectomia. Bom, como o Vitor tinha dito, a respeito da linfopenia, que está relacionada à redução desses linfócitos, isso ocorre quando a concentração ela é menor que 1.000 unidades por microlitro, e ela tem inúmeras causas. Podem ser causas de doenças inflamatórias, como infecções que sejam virais, bacterianas ou até mesmo fúngicas, autoimunes. Pode ocorrer também ocorrer por causa da desnutrição proteica energética, né? Doenças congênitas, doenças linfoproliferativas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas lá na frente. E iatrogênicos, a utilização de corticosteroides, utilização de outros imunossupressores e a realização de quimioterapia e radioterapia. E o que a gente retira disso, eu trouxe aqui um trecho do Zago, que ele fala que o raciocínio sobre leucocitoses e leucocitopenias sempre deve se iniciar com duas questões. Qual a função ou funções desse tipo de célula e por que o seu número estaria aumentado ou diminuído? O que isso significa? Quando a gente tem um achado de linfocitose ou linfopenia na prática clínica, basta a gente já sabe, né? A gente conhece o papel do linfócito, então a gente pode buscar aí quais seriam as causas mais plausíveis para essa diferenciação, sabe? Por causa da função dessa célula, a gente começa a ter as primeiras pistas para um possível diagnóstico. O que eu quero que se mantenha na cabeça aqui é que no estado homeostático, os linfócitos eles têm expansão clonal, mas eles têm apoptose. Isso é um conceito, são elementos importantes que a gente vai entender quando a gente vai estudar, por exemplo, as leucemias e algumas outras doenças também, mas principalmente as leucemias. E elas são os nossos exemplos para esses eventos, né? Então, as doenças linfoproliferativas crônicas, a gente estava falando deles agora há pouco na aula, acontecem quando linfócitos maduros infiltram órgãos linfóides e o sangue periférico. É quando a gente testemunha, né, laboratorialmente essa alteração na quantidade dos linfócitos. A gente trouxe um exemplo aqui da leucemia linfocítica crônica B, ou LLCB, e ela é a mais comum dessas doenças linfoproliferativas crônicas. Ela geralmente acomete pacientes por volta dos 65 anos de idade, e ela tem o seu diagnóstico feito pelas características morfológicas das células neoplásicas no sangue periférico e no esfregaço da medula óssea. A gente ainda não sabe quais são detalhadamente as causas celulares dessa leucemia, mas há uma grande suspeita, uma relação epidemiológica, na verdade, com a exposição a agentes químicos, principalmente aqueles derivados de petróleo. Então, é possível que exista uma relação direta, que a gente só não sabe qual é ainda. Ainda sobre a causa, né, dessas doenças, nós sabemos que existe uma suspeita de que os linfócitos B, com contato prévio com antígenos, eles são mais propensos a provocar essa leucemia. E além disso, existe algum pouco caráter epidemiogeográfico, o que pode sugerir uma presença de fatores genéticos importantes. Mas ela é um exemplo, né, de linfócitos que apresentam uma vida longa e que é determinada pela inibição da apoptose. Então, apesar de a gente ter aquela primeira parte da infecção normal, a gente não tem a apoptose. E isso vai causar, evidentemente, né, uma
um aumento na presença desses linfócitos depois que a gente for fazer exames. E falando sobre os exames, a gente tem linfocitose persistente, evidentemente, mas a gente também pode testemunhar algumas mudanças na morfologia desses linfócitos. Eles são pequenos, com um nucleolo redondo, cromatina densa e citoplasma escasso. A gente tem uma imagem aqui, mas ela não dá para ver muito assim muitas coisas específicas sobre o linfócito em si, mas a gente vê aqui que as hemácias em volta, a gente pode comparar o tamanho delas, a gente vê também que elas têm, né, o núcleo, às vezes, não está achatadinho como deveria. Mas, enfim. O limite diagnóstico dos linfócitos de linfócitos B é menor que 5.000 unidades por mais de 3 meses. A gente tem essa flexibilidade para diagnosticar a doença, fazer essa associação. Também tem a presença de anemia ou trombocitopenia em aproximadamente 20% dos pacientes. E a medula óssea infiltrada, ela vai ter 30% de linfócitos, né? A medula óssea infiltrada por mais de 30% de linfócitos. Bom, a respeito da leucemia prolinfocítica de células T, sabe-se que as causas estão relacionadas com anormalidades cromossômicas, inclusive essas anormalidades cromossômicas podem até perdurar até esse período da doença, podem influenciar no decorrer da doença, essas anormalidades cromossômicas. Pode passar, Vitor, por favor. Nos achados laboratoriais, nós temos que o linfocitose no sangue, em geral superior a 100 vezes 10 elevado a 9 unidades por litro, e acima de 200 vezes 10 elevado a 9 unidades por litro, em cerca de 50% dos casos. Nós temos também anemia e trombocitopenia, em um terço dos casos, e nos outros 2 terços nós temos que são prolinfócitos, que são de tamanho médio, você tem ali uma cromatina irregular, um nucleolo proeminente, o citoplasma ali basofílico. Nos demais casos, no último terço, né, nós temos que os prolinfócitos eles são menores ou têm um núcleo cerebriforme, semelhante ao síndrome de César, e com um pequeno nucleolo que pode ou não ser visto a nível da microscopia óptica. Nessa foto aí, dá para ver que tem algumas células ali, tem neutrófilo, mas a que mais se diferencia é uma célula que está ali em cima. Tem 3 juntas e um em cima. Essa de cima, ela não é um exemplo de leucemia prolinfocítica de células T, ela está mais relacionada a esse tipo, mas porém de B, de linhagem B. Ela tem um citoplasma mais proeminente, se posso dizer, né? Uma quantidade maior, comparado com as outras que vocês estão vendo aqui, que atribuem-se aos achados aí na microscopia de leucemia prolinfocítica de células T. Pode passar, Vitor, por favor. Bom, nós temos a imunofenotipagem. Acho que o professor, se eu não me engano, o professor até falou disso mais cedo. Eu não lembro em qual caso, mas a imunofenotipagem aqui, por citometria de fluxo, é extremamente importante para poder diagnosticar. Por exemplo, no caso de leucemia prolinfocítica de células T, não há a presença de alguns marcadores, como o TDT, que está lá presente no ProT, lá no time, não está. Ou seja, nesse caso de leucemia prolinfocítica de linhagem T, os prolinfócitos são marcadores de pós-tímicos, vamos assim dizer, e não os quais eles deveriam apresentar. Então, esse processo de imunofenotipagem é extremamente importante para poder definir. Além disso, que não são detectados além do TDT, não é visto também o CD1A, que é um marcador ali, relacionado com relacionado ali no químico, né? Aqui a presença de CD4 e CD3, as células leucêmicas são as que estão marcadas em vermelho,
a presença de CD5 e CD7 aqui no B, e de CD3, ou de CD3 não, perdão, de somente CD4 na última, no gráfico de C. Pode passar, Vitor. Bom, a respeito dos linfomas de Hodgkin, ou seja, os linfócitos lá nos linfonodos, eles vão promover um quadro clínico característico das linfadenopatias. Pode passar. Então, nos achados laboratoriais, nós temos que uma presença de anemia normocítica e normocrômica. Quando há uma infiltração na medula óssea, pode ocorrer o desenvolvimento de uma insuficiência hematopoética e com anemia leucoeritroblástica. Aqui nós temos, diferente dos outros, aqui nós temos linfopenia e perda da imunidade celular. Nós temos também a contagem de plaquetas, que pode ser normal ou até alta, e a velocidade de sedimentação globular e a proteína C reativa ali, em geral, eles estão aumentadas. Tá? A desidrogenase lática ela é alta, inicialmente lá em 30% a 40% dos casos. E saindo agora um pouquinho desse tema de linfopenias e linfocitose, existem outras circunstâncias em que os linfócitos vão afetar manifestações laboratoriais, né? E um exemplozinho que eu trouxe disso, só para não deixar passar, é de anemias autoimunes. Elas são causadas pela produção de anticorpos contra os eritrócitos do corpo. Elas têm as características de serem teste DART positivo, teste DART é o teste direto de antiglobulina, e elas podem ser divididas em duas categorias de acordo com a temperatura ótima dos anticorpos, 37 ou 4 graus Celsius. E elas recebem o nome de quente, anemias hemolíticas autoimune de anticorpos quentes ou de anticorpos frios. E ela tem achados típicos de anemia hemolítica. Então é mais aí um exemplozinho de como que os linfócitos podem afetar manifestações laboratoriais. Em suma, é isso. Aqui tem as referências da gente. E é isso. Ok, então vamos lá. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Eu tenho algumas. Gostaria de comentar? Não consegui ler tudo, mas o Leonardo gostou. Hein? Tá, alguma dúvida? Gostaria de repetir essa coisa do quente e do frio. Aqui, peraí. Quando traduz do inglês é meio ruim essa tradução de quente e frio, mas se você Pois conseguir explicar... mas no livro ficou assim. Mas a gente já falou disso aqui, né? A gente já falou desses anticorpos que aglutinam hemácias assim. Como é que a gente chamou isso na aula? Eu não lembro. O DAT também, nós já chamamos isso aqui de outro nome. Mas basicamente essa é Crioaglutininas, crioaglutininas aqui. Aqui a gente consegue ver essas aglutinações grosseiras. Isso aqui é o típico crioaglutinina, temperatura abaixo de 15 graus. Deixar na geladeira 8 graus e aglutinar isso aqui são crioaglutininas, né? E quando não, as hemácias ficam soltas, né? Embora haja hemólise, certo? E o DAT também pode ser feito pelo cumbis, né? Cumbis direto. Isso. A presença de anticorpos anti-eritrocitários, não só, mas também antifosfolipídios, antiproteínas de superfície, que a gente já estudou, do metabolismo eritrocitário. Lembra aquelas proteínas banda 3, que na superfície dos eritrócitos também podem estar responsáveis, e às vezes o cumbis é negativo, né? Bom, mais alguma questão, gente? Os meninos? Eu virando o mouse aqui para subir o slide, estou doido, né? Alguma dessas doenças poderia ser considerada a mais grave das linfocitos? Acho que está querendo dizer das que alteram os linfócitos. Mais grave? Que mata mais? Pode ser assim, Léo? Olha, eu diria
Sim, existem outras que são mais problemáticas do que esses exemplos que a gente trouxe. Porque, por exemplo, a de células B, a incidência dela é de diagnóstico em média de 65 anos. Então, ela tem um paciente tem uma sobrevida boa, assim, por assim dizer. Mas dessas aqui, eu sei lá, eu preferiria não ter o linfoma, eu acho. Eu acho que você provavelmente não deveria, se você tiver que escolher, não tem uma linfoblástica, né? Porque aí as linfoblásticas são mais mortais. Elas afetam a função dos dois compartimentos de linfócitos, tanto T quanto B. Então você vai ter realmente uma doença mais grave quanto mais precoce for o precursor afetado, né? Acho que o Léo queria saber. Era isso, Léo? Você estava em dúvida? Isso. Então, os linfomas Hodgkins, as alterações mais crônicas, elas de fato são mais contornáveis, são mais, digamos, dá para você trabalhar isso com quimioterapia, tem outras alternativas. Inclusive, bem lembrado, o linfoma de Hodgkins, o próprio livro traz que ele é o exemplo de câncer tratável, assim, né? Sim, Eu lembro de ter isso no livro mesmo, é verdade. Agora eu... tá, é isso mesmo. Quanto mais precoce for o seu diagnóstico, e aí é que a gente entra, né? No hemograma. Quanto mais precoce for o seu diagnóstico, e aí vocês deram uma grande sacada, e já vou fazer a pergunta. Vocês não sacaram muito uma coisa muito importante que vocês falaram. Quando vocês mostraram a forma das alterações crônicas que envolvem os linfócitos, as doenças linfoproliferativas crônicas, que no nosso caso são as leucemias linfóides crônicas, né? Vocês disseram que o linfócito é normal. Você até teve dificuldade de mostrar na figura, aqui não está muito Não, característico é e porque tal. é o seguinte, peraí, agora eu tenho que me explicar, olha Não, só. calma, não fiz a pergunta ainda. Quem sabe você já vai levar um bônus. Ah, Então, por que a imunofenotipagem? é porque é o seguinte, é, a... Não, não é nessa foto aí, não, é na outra. De Foi ter, naquela que eu isso. expliquei? É isso aí. Você teve até dificuldade de sair desse enrosco aí, dessa imagem. Porque os É porque, linfócitos são o quê? professor, é porque ele estava Não falando que entendi. essa daqui, ela não é Ah, muito essa daí? Ah, essa não é ela muito não é muito característica característica de de célula T. T. Isso, então, e as outras são? Não, no livro tava assim, né? Então, Sim, então, no livro. Mas o que isso significa? Se você olhar essa célula no esfregaço, você vai falar que isso aí é alterado? não, é muito difícil você falar que a diferença é pequena. E É por que porque você usa a imunofenotipagem? a imunofenotipagem, como eu falei, é justamente para você definir qual marcador é de quem, né? Porque cada um tem o seu, né? Sim, porque veja, se você tem uma linfocitose com células maduras, a gente está falando, uma hiperlinfocitose, como você já vinha falando aí, você tem realmente dificuldade, porque morfologicamente elas não são muito diferentes dos linfócitos normais. A única coisa que aumenta é a quantidade. E como o indivíduo já vem vindo com alguma perda de função imune, ou com alguma infecção de repetição, como você mostrou aí no seu slide, você foi mostrando, isso leva a gente para a citoquímica, que vai dar o esperado, né? Você falou da TDT, Sim, TDT e né? CD1A, Isso. Aí, mas não tem. aí você só vai conseguir fechar o diagnóstico por imunofenotipagem, não tem outro jeito. E aí você tem marcadores que são tímicos, né? O CD3 é o primeiro marcador, a célula acabou de entrar o pré-timócito acabou de entrar no tímero, ele ganha, né? O receptor de antígeno, por causa daquelas PCR, lembra disso? Aquelas Sim, tá recombinações de cadeia. relacionado. O Isso. TDT estava envolvido nisso, né? Isso, e logo em seguida ele é o tricomplexo, né? CD3, é o segundo marcador que ele expressa, né? E aí depois, marcador de função, que aí nós vamos ver a diferença, CD7, que é o marcador típico de célula diferenciada. Se isso aqui está na circulação, significa saiu do timo sem concluir o seu processo de maturação. Ela deixou a medula óssea, quer dizer, não é mais blasto, correto? Foi Sim. para o timo ou para tecidos linfóides associados, completou parte da sua diferenciação, mas não toda. Portanto, ele não consegue funcionar adequadamente como um linfócito T, mas ele tem cara de linfócito T. Percebe? Uhum. Então, você só consegue fechar diagnóstico de leucemias linfóides crônicas ou pró-linfocíticas, aí, como você está falando, e não linfoblásticas, com fenotipagem, com Fenotipagem. imunofenotipagem.
certo? É por isso. A minha pergunta era isso também. Em algum momento, vocês disseram uma coisa muito importante e eu quero abrir a pergunta para vocês dois. Vamos ver se vocês tivessem que, se vocês estivessem no round 6, quem é que ia morrer? Nossa. Eu vou fazer a pergunta assim, ó. Bora ali. Tá. Na cinética da resposta adaptativa de linfócitos T, vocês falaram lindamente, até teve gente aí que falou que tem pesadelo com isso até hoje. A expansão clonal, Sim. lembra? Desde a apresentação, ativação, expansão clonal, e depois vem a regulação, apoptose e controle, né? A pergunta que eu faço para vocês é possível nós termos uma resposta adequada, uma resposta clonal, uma expansão clonal de linfócitos T, sem ter linfocitose? Como assim? Olha, eu vou repetir a pergunta. Bota aí a figurinha, ó, a figurinha que tem ele gente quer que tem saber pesadelo até hoje. se Nessa fase aqui, não sei se o meu mouse aparece aí, mas não. Não parece, mas você tem aqui logo no início a apresentação do antígeno, aí em seguida a expansão clonal, certo? Sim. Está aumentando o número de células, certo? Isso. Está dividindo, não é? Aí depois lá vai morrer, né? No final, na apoptose. Então você regula a quantidade de células. É o esperado, é o fisiológico. Isso, é o que vocês aprenderam na imunologia, certo? Perfeito. A pergunta que eu faço para vocês dois é: eu posso ter expansão clonal de linfócitos T sem alterar o hemograma, eu ter não ter linfocitose? A contagem ser normal? Eu li algo sobre. Pois é, vamos ver. Algo sobre relacionado Batatinha assim. frita 1, 2, 3. Né? Faz parte, né? Quem vai responder? Para de enrolar. Quem vai responder? Não, eu posso responder. Bora, posso tentar, né? Se o Vitor pode ajudar também, né? Você não vai chegar não e pode, cortar a cabeça só de um. Ele vai morrer. Você quer cortar só a minha cabeça que eu vou responder? Bora, quero ver. Eu lembro de ter lido algo sobre ser possível não ter esse aumento de linfócitos, ou seja, uma linfocitose, e a expansão clonal ser relacionada, tipo, já tem aquelas células, já foram produzidas, entendeu? Não produzidas, já tinham algumas células ali, mas não foi necessário produzir mais lá na medula, sabe? Tipo isso, alguma coisa relacionada a isso. Eu não tenho como falar muito mais, porque eu li isso, só que foi muito rápido, eu passei batido, eu achei que aquilo não ia ser muito relevante, mas eu creio que não. Eu posso falar a minha? Eu acho que não dá. Quem morreu? Não foi você. Quem morreu foi. Quem morreu foi. Por essa, né? O Round 6 não esperava. Velho. Round 6, porém, o policial mata todos. Mas eu não lembro o que foi. Então, eu acho que por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Tem como ter a linfocitose em situações relativamente fisiológicas, entendeu? Reações de Não, pode ter, mas tipo, não é obrigatoriedade, entendeu? Mas pode. Eu acho que ele quis entender, acho que ele quis dizer isso, por isso que eu falei. Eu li esse negócio em algum canto. Ele tá querendo saber se pode ocorrer expansão clonal sem necessariamente ocorrer linfocitose. É isso. E eu acho que pode. Eu também acho. Pelo que eu falei, assim, não falei muito bem, porque, tipo, pô... aliás, não, eu acho que não pode. Você me confundiu agora. Não, acho que não pode. Acho que sempre dá uma linfocitosezinha. Tanto é que quando a gente faz o exame de sangue lá, vem assim, tem muito... menino, você deve estar com infecção, tome esse antibiótico aqui. Sempre assim. Ô, Kiko, Oi. mas no caso, ele está querendo saber assim, nessa expansão clonal, essa expansão clonal não seria relativa já ao processo de infecção? Tipo, as células, elas se ligaram lá, viram que tem o antígeno, né? E aí elas vão começar a se proliferar. Isso. E no
caso, elas vão causar, sim, a linfocitose, né? Então, é isso que eu penso também. Eu acho que sim, então. Então vamos ficar com a sua. Porque quando vier lá Eu venci a quando, maioria. assim, quando pegar o exame, Homem você não presta vai essa saber porra. se aquela quantidade está ali porque é uma expansão clonal normal de infecção ou se é um câncer, sei lá. Entendeu? Então eu acho entendeu? Que sempre vai dar linfocitose. Se tiver expansão clonal. Ou então pode ser que seja uma linfocitose moderada, né? É, Em uma caso. linfocitosezinha. É. Só um